noite, eu me chamo Paola Alfamor, eu sou uma multiartista. Eu sempre falo, né, que quando me perguntam o que eu faço, eu sou artista, porque eu sempre acabo me expandindo para outras áreas que são mais específicas. Então, mais ou menos a minha trajetória começou pelas artes visuais. Comecei desenhando, pintando, aí depois eu fui para tatuagem. E aí também nessa mesma época eu comecei a tocar com uma banda em Porto Alegre, que eu sou de lá. E me aventurei pela percussão e pelo canto. Aí mais tarde eu fui agregando a fotografia, o vídeo. E agora eu tô lancei ano passado um trabalho autoral de música. E nisso também comecei a dirigir clipes, tanto para mim como para outros artistas. E é isso, eu vou sempre, né, buscando acrescentar formas de artes ao meu trabalho, porque eu acho que tudo acaba se trançando, né? Então eu gosto de somar coisas e fazer, né, passar mensagens através da arte, que é muito sobre isso para mim, assim, não só pela beleza, que também é importante, né, trazer um pouco de beleza para o mundo, mas trazer consciência também e passar algo que nos acrescente. Não queira se fazer de bobo. O papo é reto e não é não. O papo é reto. Bom, o primeiro clipe que eu dirigi foi do Saulo Duarte, que é o meu grande parceiro. E foi do clipe da música Tapumes, do último disco dele. E foi uma experiência bem louca, assim, porque eu acabei fazendo tudo no clipe. Eu dirigi, eu fotografei, eu fiz figurino, enfim. E foi meu primeiro, assim, então foi bem aquilo de experimentação. E eu também não tinha um equipamento tão bom e tal, foi meio do jeito que deu, assim, com o que eu tinha, mas eu gostei bastante do resultado, assim, deu pra brincar com a estética de São Paulo e de tudo que falava na letra, que é uma poesia linda do Giovanni Baffo, que é um poeta daqui. E foi uma experiência bem enriquecedora, assim, para abrir esse caminho. Aí depois eu já participei de vários clipes somando com arte, por exemplo, da Ava Rocha, já participei de 2 clipes dela fazendo essa soma, assim, artística. E teve o Alto das Vacantes, eu fiz um pouco de fotografia também. E agora com o meu trabalho, eu dirigi o Babylon, que foi um clipe massa que eu fiz com várias artistas aqui de São Paulo e de Salvador. E foi interessante porque no Babylon o do Saulo eu também montei, porque o do Saulo eu fiz mais ou menos tudo. Fiz cor, montei, enfim. E aí o Babylon eu montei também, e foi uma experiência bem legal, assim, né? Fazer uma montagem de um clipe que tá ali, então uma experiência louca também, né? E aí depois eu vim com o clipe de Sábado Sangue, que foi uma realização bem também difícil, né, por um lado, porque a gente já tinha entrado na pandemia, então estava tudo muito restrito. Então eu filmei em casa, também com o que tinha ali. Chamei a única amiga que eu estava vendo para contracenar. E chamei uma amiga de Porto Alegre para me ajudar com o roteiro. E também foi uma experiência bem legal, eu também fiz a montagem desse clipe. Então, foi mais ou menos isso, assim, bastante coisa de experimentação mesmo, porque nunca foi com recurso, né, pra pirar e fazer o que imagina e tal. Foi assim, tipo, temos isso, é o que é possível, então vamos brincar com o que a gente tem, né. E não é não. 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 Toda essa coisa do roteiro, né, do imagético, audiovisual, ela parte de imagens, né? E quando a gente quer materializar elas, por exemplo, o desenho ajuda muito.
quando tu vai fazer um roteirinho rápido ali, fazer um sketchbook, né, das ideias para já ir tomando mais forma as coisas. Por eu ser fotógrafa, né, já ter esse olhar de composição da imagem. Então acho que é isso, né, como eu falei no início, toda arte agrega a outra, né, tudo acaba sendo um caldeirão, né, que só acrescenta, né, tanto a música pro arte visual quanto o audiovisual. Quando junta tudo, né, a gente tem uma coisa muito rica. Então é isso. Agora o audiovisual para música é uma peça extremamente fundamental, né, ela leva para outro lugar de visualização, né, dos artistas. E eu senti, assim, antes da pandemia, né, que estava sendo uma busca, assim, super né, bem quista pelos artistas, porque é isso, né, soma, né, e expande o trabalho para outro lugar. Só que agora com a pandemia e todas essas restrições, né, tá difícil para todo mundo, né, para realizar as coisas. Então eu acho que deu uma aquietada, né, nesse sentido. Mas eu acredito que todo artista está ainda com mais fome do audiovisual por não ter a oportunidade de fazer show, né? Então é bem essa balança dos quereres e não poderes por causa dessa situação que a gente está vivendo, né? Mas cada vez mais, né, eu sinto que o quão importante esses registros visuais, tanto para documentar uma época quanto para expandir o nosso trabalho, né? Hoje em dia, né, eu acho que está muito mais fácil, assim, né, de produzir conteúdos audiovisuais pela questão do celular, né? Todo mundo tem, quase todo celular tem uma câmera mais ou menos boa. Então, por esse viés, assim, eu acho interessante, assim, quem está começando a experimentar, assim, se jogar, porque mesmo com a câmera do celular não tendo uma boa qualidade, é isso, tu já começa a criar esse seu olhar, né, de ver as coisas, da arte, do movimento da câmera. Então eu acho que é muito sobre isso, sabe, experimentação. Eu mesmo falo nesse lugar porque eu ainda me sinto nesse lugar de estar experimentando, porque isso, eu acho que uma vez em toda a minha trajetória eu produzi algo com financiamento, né, com possibilidade, e nem era para o meu trabalho, era de outra pessoa. Mas por isso, sem, né, esse recurso, a gente, né, mesmo os artistas que já têm um trabalho mais desenvolvido, sempre estão meio que nesse lugar de tipo, vamos fazer com o que a gente tem aqui. Então, desenvolver essa criatividade para fazer com as coisas que estão do seu redor, assim, ainda mais nesse tempo, né, que a gente não pode sair tanto, que a gente tá com certas restrições a mais do que normalmente, né? É se jogar, assim, testar, brincar, até que tu vai formando esse conhecimento de composição, do que se quer, né? Porque é sobre criação, né? Em todas as plataformas ali é tu criar no roteiro, na produção, né? Do que tu vai fazer ali para dar certo. Às vezes eu mesma faço sem ter um pré-roteiro, vou fazendo no que vai aparecendo. Mas é isso, é muito sobre brincar mesmo, experimentar e fazer acontecer. Alfa de fogo, amor de água, toda beleza é nômade, todo chão é casa. Alfa de fogo, amor de água, toda beleza é nômade, todo chão é casa. Alfa de fogo, amor de água, toda beleza é nômade, todo chão é casa. É lindo, né? Um clipe é como um cinema, né? Todas as artes juntas ali, então para mim é um espetáculo, né? Que todas as artes podem se comunicar e criar algo unificado, né? Então eu não sei o que eu espero, né? Por essa falta de visão do futuro, mas eu desejo que se expanda e que só multiplique, né, essa possibilidade da gente criar dessa multiforma. E o meu disco também, para quem quiser conhecer, está em todas as plataformas digitais. Onça!